E aí tu escreveu esse livro que se chama Distopia Verídica. Qual é o ponto do livro? Cara, Distopia Verídica, cara, ele tem Distopia Verídica, o grande livro de colorir da família Kim, que é um aceno aí bem humorado, para justificar algumas fotos que tem no livro. Então, são 50 fotos, algumas delas têm intervenção de ilustração, como se fosse a charge do jornal. Por quê? Charge do jornal. Porque ela é a história, ela é a história de Marcola V. É um personagem que eu tenho, que ele é um jornalista fracassado, policial. Tipo essa parte aqui, né? Isso. Aí tem as tirinhas, né? Que foram desenhadas pelo Guto Arrigoni. Super, super talentoso Guto. E a capa é do grandioso artista Andrei Marani, né? Ele poderia, inclusive, ser recrutado pelo Estado da Coreia do Norte para fazer alguns desenhos em troca de um regime de fome. Não, então, Marcola V é um jornalista policial que é um fracassado, ele só está ainda no jornal dele porque os textos policiais dele vendem, né? O jornal naturalmente foi se elitizando, se envolvendo com grandes anunciantes, com cotas de governo, e ele é o lado B, C, D, trash do jornal, mas ele precisa ficar lá porque ainda o povo ainda gosta dele. Ele nunca imaginaria que um dia na vida dele ele faria uma cobertura internacional e que muito menos essa cobertura internacional seria na Coreia do Norte. Deixa eu entender então, tu usa a tua experiência real para criar uma ficção real. Isso. A verdade, o lado da ficção, são 12 capítulos, 6 capítulos são sobre a vida de Marcola V para tu entender quem é ele dentro do jornal e o que acontece dentro do jornal. Aí essa parte ela é toda inventada ou tem ligações com a realidade? Descubra. Tá. Entendi. Não, é porque assim, o que é? A literatura é recriar, né? Para não dizer assim, nós mentimos, então é eufemismo para mentira. Entendi. Né? Nós recriamos a história. Entendi. Não, e aí, Arthur, assim, são os 6 capítulos para entender o contexto. Por que um jornalista lá do B vai estar na Coreia do Norte fazendo uma cobertura internacional? Um amigo dele, que era o jornalista da cobertura internacional, morre, né? Tá muito doente e morre. E aí ele acaba, ninguém quer ir para a Coreia. Os almofadinhas do jornal, ninguém quer ir. E acaba caindo na mesa dele, né? E aí tá. E aí ele vai e ele escreve 6 grandes reportagens literárias para o jornal, né? E ele é publicado. Só que ele é publicado porque ele publica o que ele quer e não as matérias que ele escreveu propositalmente, porque ele sabia que não ia passar as matérias. Eu não sei se eu estou explicando direito. Então, assim, tem aí a parte da Coreia do Norte, que são os outros 6 capítulos, é como se fossem as matérias que ele escreveu lá, que daí, no caso, era eu lá mesmo, e daí eu escrevi as matérias da Coreia do Norte. E essas matérias são o quê? Qual é a luz que tu joga na Coreia do Norte? O que tu observou lá de diferente? Então, por se tratar de jornalismo literário, que é aquela coisa que a gente conversava em off, tipo assim, pô, tu já trabalhou em jornalismo tradicional, Marcos? Não, porque, cara, não me encaixo. Não, essa coisa da pirâmide invertida, texto engessado, tudo genérico, não vai. E aí, putz, matéria de jornalismo literário, cara. Você se coloca como agente, né? Como ator da ação. Né? Você tá ali, são os seus sentimentos. E aí ele te proporciona não só relatar, como opinar, né? Sobre situações. Né? De novo, querendo extrair o humano do meu ser, né? Então, ele retrata ações e, ao mesmo tempo, por exemplo, assim, o que tu acha, assim, da Coreia do Norte? Tu acha que vai acabar o regime? Por que o povo lá não se rebela? Tu pode me perguntar isso. E aí eu vou te falar o seguinte, cara. Eu vou falar, cara, quando você sofre, mas não sabe que sofre, fica difícil tu tomar uma atitude. Por quê? A falta de discernimento. O povo da Coreia do Norte, ele não tem um discernimento muito claro do que acontece hoje. Por quê? Em 1950, quando estourou a Guerra das Coreias, bom, já vamos voltar de pós-Segunda Guerra.
A Rússia e a China ficaram lá com a Coreia do Norte, deram um governo pro Kim Il-sung, que é o velho, e os Estados Unidos abraçou a Coreia do Sul, que acabou prosperando aos seus moldes, né? E, cara, de lá para cá, as pessoas que viveram sob o regime do Kim Il-sung, ou já estão muito velhas para lutar, ou já morreram. Depois veio outro regime do filho do Kim Il-sung, que era completamente louco, maluco. As pessoas que viveram o regime deles, talvez não sejam tão novas, mas já o moral delas já foi colocando para baixo. Foi colocado para baixo. Cara, meu pai passava fome. Não, cara, aqui é o único jeito. E os tiranos têm essas armas, né, para manter a população, né? A fome é uma delas, né? A população enfraquecida, né? O exército forte, né? Controle, culto à personalidade, né? Então, as pessoas que poderiam se voltar contra esse regime, talvez sejam os mais jovens, que já estão aí completamente, se não doutrinados, mas completamente impotentes. Vê que estão na inércia já de tudo que aconteceu, né? Com certeza. Então, assim, o norte-coreano sofre, mas talvez não saiba que sofre. E falta de discernimento. Tu falou com alguém lá, um cidadão, porque eu sei que não pode, né? É difícil. Cara, é difícil porque, assim, teria a barreira do inglês e teria também o leão de chakra. São 3 guias, né? Um é o guia político, outro é o guia mais histórico. E aí o outro é o segurança que tá sempre de sentinela, tá sempre te olhando, assim. Tipo, o que tu vai fazer? Não anda muito pra lá, vem pra cá, entendeu? Tu fica meio que num raio que ele consegue te controlar. E é 24 horas por dia, né? Certo. 24 horas não, porque eles te mandam pro hotel, não pode sair de noite, né? Isso. Acorda de manhã, o cara tá lá te esperando já, né? O hotel tem tudo, né? O hotel tem boliche, cabeleireiro, piscina, sauna. Lá eu não fiz sauna, deixei pra fazer sauna aqui hoje. Não, mentira, fiz sauna porra nenhuma. E aí tem tudo, cara, porque, velho, tem que ter, né? O cara não pode sair. Aí tu ficou 5, 6 dias lá, né? Quais foram os lugares que tu foi e o que tu foi observando conforme tu foi conhecendo aquele lugar? Cara, fiz a viagem de trem até a capital, que a gente já falou aqui. No dia seguinte, a gente já sai e vai até a fronteira com a Coreia do Sul, que é onde a zona desmilitarizada, mais militarizada do mundo, né? São 4 quilômetros de largura por, sei lá, aí a extensão toda da península, né? Então, assim, é uma área totalmente de campos minados, ali no paralelo 38, onde foi definido que as duas Coreias iam assinar o armistício. Eles tecnicamente ainda estão em guerra, né? O fim da guerra não foi assinado. E eles assinaram um armistício ali naquela região e beleza, agora o norte é aqui e o sul é aqui, fiquem de boa aí, parem com essa porra. Né? E aí você vai até lá. O caminho até lá também, cara, assim, é um pouco menos campônio, né? Um pouco menos camponês do que o caminho do norte, mas assim, cara, não tem carro na estrada, assim. O que tem é carro militar, assim. Todos os carros lá são do estado, né? E aí lá a gente acaba presenciando ali aquelas 3 casinhas azuis, né? Onde inclusive o Trump cruzou para o outro lado, né? O Moon Jae-in, que é o presidente da Coreia do Sul, foi lá recebido pelo Kim Jong-un. E aí tu vê aquele momento, aquele lance de tensão, né? Eu estava em 2018 lá. Em 2017 tem um vídeo bem famoso aí de um desertor que era do exército, um soldado, que ele vem pilotando um carro assim, bate numa árvore, sai, e os caras da Coreia vêm e fuzilam ele. Os caras do Sul pegam ele. Eu conto um pouco no livro também. E aí é impossível tu tá ali naquele troço, fazendo o mesmo caminho do cara, que eu tinha visto há pouco tempo em todos os canais. Assim, velho, porra, o cara passou por aqui, agora ele tá lá do outro lado. Isso é fascinante, né? Tô no mesmo lugar que o cara. E aí o cara passou, acho que tinham 7 tiros, aí, porra, os médicos pegaram ele e tiraram verme de 20 e poucos centímetros de dentro dele. Caralho. E o que isso quer dizer, Petri? Quer dizer que a principal casta da Coreia do Norte são quem? Os militares. O militar é o grande braço direito do Estado, né? O cara era um soldado, cara. O cara era um militar e o cara tava desnutrido
o cara tava com um verme né, de quase meio metro, sei lá, 1/4 de metro, 20 e poucos centímetros, 30. Então, cara, o que tu pensa que acontece com os outros? E o cara, quando ele decide fazer a deserção, ele meio que ele assina o atestado de óbito da própria família. Porque são relações consanguíneas. Na verdade, você não pode nem se suicidar na Coreia do Norte. Você se suicidar, vai sobrar pra tua família. Cara. Você não tem domínio sobre você na Coreia do Norte.